Russell Crowe já foi gladiador, já foi pai de Superman, já vai ter Zeus no Sam. E agora ele vai ser protagonista num novo filme de exorcismo. Coisa louca, né? Parece que esse filme vai ser diferente de todos os filmes de exorcismo que a gente já viu. Tu encara? Vamos analisar esse trailer agora e vamos discutir sobre ele. Vamos lá. Renestrantes, Peter aqui. Galera, vocês sabem, eu fiz do YouTube minha profissão, a minha maior fonte de renda. E sabe como é que eu tiro proveito disso ao máximo? Automatizando o YouTube. Eu crio novos canais todas as semanas. É que vocês não veem, né? Mas eu crio canais em português e inglês. E todos esses canais, por menores que sejam, viram negócio e geram dinheiro todos os meses. O modelo é simples, é esteira de vídeo, sabe? Eu não crio canais no YouTube para depender de mim. Eles funcionam praticamente sozinhos, ou seja, a criação de vídeo é muito simples. Eu não priorizo qualidade, sim quantidade, porque é isso que o YouTube privilegia, ok? E agora com inteligência artificial isso foi para outro nível. E eu vou te mostrar todo o passo a passo no desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0 dos dias 14 a 16 de março. 100% grátis, 100% online. Esse boom das inteligências artificiais vai passar. Não perde essa oportunidade, não fica de fora. Eu vou te mostrar um passo a passo já nesse desafio grátis para você colocar lá 3 mil, 5 mil reais por mês no teu bolso já no primeiro mês. Toque no link da descrição para já garantir os materiais estes que eu preparei e garantir tua presença, é tudo grátis. Você gosta de filme de exorcista? Fala sério, né? Você gosta mais de terror sobrenatural ou de serial killer? Já vai comentando aqui embaixo que eu tô curioso. Porra, vou te falar. Serial killer eu nem encaro, mas aqueles filmes de fantasma, de velho andando no teto, eu fico meio nervoso com aquilo. Mas eu tô perguntando isso porque foi anunciado agora, recentemente, um filme de exorcismo chamado O Exorcista do Papa. Porra, tanta coisa pra ele exorcizar, mas justo o Papa, pai. Aí quando eu vi o anúncio, eu confesso pra vocês que, porra, eu não tava tão empolgado assim. Porque, sinceramente, eu acho que não tem muito o que inventar em filmes de exorcismo. De novo, pô, dando 360 com a cabeça. Porque se você comparar, por exemplo, né, o Exorcista com o Exorcismo de Emily Rose, no geral é praticamente o mesmo filme. Uma menina sendo possuída por um demônio que usava o corpo dela pra destruir a família dela. Rapaz, eu não gosto disso não. Pô, pessoa, tu tá dormindo. Porque assim, que seria o killer, tu tem que escutar o barulho, né? Porra, exorcismo, tu olha pro teto, não sabe se o cara tá ali olhando pra você. Ih, que cara o quê, rapaz? Só que esse novo filme parece que vai um pouco além, porque ele extrapola o núcleo familiar. Ele traz um tipo de entidade demoníaca completamente diferente do que a gente normalmente vê num filme clássico de exorcismo. E eu quero falar isso tudo com vocês agora, assim que você livrar o canal aqui do Cramunhão através do exorcismo, que é feito quando você manda o like, rapaz, coisa louca. Esse é bom, esse é bacana demais. Bom, galera, o protagonista desse filme vai ser um padre exorcista que é interpretado pelo Russell Crowe. Só que parece que ele não é um exorcista comum. Ele é um exorcista particular do Papa, sacou? Ou seja, ele é o mais alto escalão de todos os exorcistas disponíveis no Vaticano. Aparentemente ele só pode ser convocado pelo próprio Papa, que, lembrando, é a autoridade máxima da Igreja Católica. Ou seja, o que só confirma que o Russell Crowe nasceu pra fazer papel casca grossa. Daqui a pouco ele vai virar apresentador do Inert, será? Eu vou mandar um e-mail pra ele, vai que ele aceita, né? Bom, mas à medida que o trailer vai passando, eu fui percebendo que esse filme é diferente, de verdade. Parece que o fato dele ser um exorcista particular do próprio Papa eleva a trama da possessão demoníaca para um outro nível. Tá em outro patamar. Pra começar, galera, se você comparar o demônio desse filme com os demônios de outros filmes de exorcismo aí, a gente vê uma diferença clara, simplesmente gritante. Não necessariamente pelos poderes sobrenaturais, mas sim pelo modo de agir. O Pazuzu, né, que é o demônio do filme, o exorcista, ele age basicamente como um agente do caos. Ele só quer infernizar a vida da menina e da mãe dela, só isso. Não parece uma coisa planejada ou com um objetivo específico. Ele só quer o sofrimento pelo sofrimento, gratuito, entende? Já em O Exorcista do Papa, o demônio mostra que ele tem sim um objetivo muito claro. Ele possui o corpo da criança com um propósito que vai além de causar sofrimento. Para começar, ele faz o que faz com o claro objetivo de atrair o exorcista do Papa. Não serve nenhum outro. No trailer, inclusive, quando um padre entra no quarto, imediatamente ele mata esse padre, jogando o padre contra a parede, né? Deixando claro que ele quer o protagonista, como se ele já soubesse da fama desse cara. Tipo, só negocia com aquele cara ali, entende? Então o trailer dá a entender que o objetivo desse demônio é chegar no Papa através dele. Porque, né, mesmo que o Papa seja uma figura de extrema importância, na verdade ele é muito inacessível. Não dá pra tu chegar no Papa, bater um papo com ele. Não é tão simples assim visitar o Papa, entende? Bom, mas só com isso a gente nota que existe uma diferença muito clara aí. Nos filmes de exorcista, normalmente, a gente vê uma pessoa ou uma família sendo atormentada por uma entidade. Mas a trama fica ao redor disso, ok? Aqui, nesse caso, parece que o sofrimento da criança que está possuída é mero detalhe. O demônio não é um agente do caos, ele tem um plano. E não é qualquer plano, é um plano que beira a conquista mundial. Porque pensa comigo,
O Papa não é meramente uma figura religiosa, ele é um chefe de Estado. Ele é sozinho o poder executivo, legislativo e judiciário do Vaticano. O Vaticano é um país, pô, é o menor país do mundo, mas é. Ele é a autoridade máxima da Igreja Católica. Eu sei que o catolicismo não é a maior religião do mundo em tamanho, beleza? Mas no que diz respeito a um líder religioso, provavelmente o Papa é aquele que concentra mais poder de influência. Então pensa comigo, por que o demônio quer o exorcista particular do Papa? É óbvio que ele quer atingir o próprio Papa através dele. Ele quer dominar esse poder que o Papa tem, essa influência que o Papa tem, né? Seja para controlar a igreja por dentro ou até mesmo para acabar com todos os exorcistas da igreja. Tipo, não quero mais exorcista nenhum, vou trazer meu exército todo para cá. Pensa, por exemplo, que no universo onde demônios existem, os exorcistas seriam a única linha de defesa para que esses demônios não entrassem no nosso mundo, entende? Então é um exército da Igreja Católica. Então tudo isso mostra que esse filme é completamente diferente de tudo que a gente já viu em filmes de exorcismo. Existe um demônio lá, esse demônio tem um plano e o exorcista não tá ali só pra salvar uma pessoa possuída, não é isso? Ele tá ali pra salvar o mundo. É por isso que eu acredito que esse filme não deve ser realmente muito focado no terror. Eu acredito que ele vai trabalhar muito em questões investigativas, até mesmo em cenas de ação, sabe? Deixando essa parte de terror um pouquinho mais pra escanteio. Acho que pode ser legal, pode ser uma coisa... eu acho que vai ser diferente. Agora diz, você gosta de filme de terror? Mas e filme de exorcista? Já precisou dormir de luz acesa depois de assistir um filme desse aí? Rapaz, eu precisei. Lembrando, deixei aqui embaixo o link para você participar do desafio YouTube Dinheiro no Bolso 2.0. 2.0 porque a gente tem que aproveitar esse boom das inteligências artificiais, que vai passar, mas eu vou fazer você aproveitar e você já vai colocar dinheiro no bolso agora, esse ano com certeza. Bora pra cima? Tô te esperando lá. Agora completa com a tua inscrição esse vídeo tocando aqui agora, ativando o sininho. Vamos pra cima, que é isso, galera? Bom demais, obrigado, galera. Mas olha, quem tá inscrito com o sininho, porque eu vou trazer mais informações sobre qualquer tipo de vazamento do cinema, dos animes, das séries, enfim, a gente gosta demais disso. Tamo junto, até a próxima. Fui!